Bom, vamos dar início então à nossa atividade de hoje, na quarta-feira, Seminário de Formação Permanente, que tem como o tema central a preparatória para as nossas jornadas da escola e do instituto, né? São as preparatórias para a 27ª Jornada da Escola Brasileira de Psicanálise Seção Bahia e 23ª Jornada do Instituto de Psicanálise da Bahia, cujo título é Desejo Mostra Sua Cara e que terá Fabiana Pastec, membro da Associação Mundial de Psicanálise, da EOL, que estará aqui como convidado nos dias 13 e 4 de novembro, que terá como lugar onde vai ocorrer Bolivar Side, no Caminho das Árvores, né? Eu coloquei aqui no chat do Zoom o link da nossa jornada para que vocês possam ter acesso, inclusive, aos argumentos, ao argumento, aos nossos eixos e às inscrições, caso ainda não tenha sido feita, né? Alguém ainda que se perdeu com relação à inscrição, tem a possibilidade de fazê-la. Deixa eu recopiar aqui, porque talvez não tivessem todos ainda aqui na sala. Bom, nossas preparatórias, elas seguem uma sequência de três, uma série de três, seguindo justamente os três eixos que dão a orientação para as nossas jornadas. Tivemos a primeira preparatória e essa tem como tema central desejo e suas manifestações, que é o segundo eixo da nossa jornada. Como tinha sido explicado nas nossas preparatórias que fazem uma série de três, nós organizamos esse momento a partir de uma combinação entre um cartel elaborado e proposto, né, a partir da biblioteca, junto com a comissão científica, em que trabalhamos o eixo e pegamos também uma das referências centrais para as nossas jornadas para trabalhar a partir de um capítulo específico, né? Especialmente para que vocês possam também ir se enveredando e se aproximando da literatura e das referências das nossas jornadas e que possam animar também as produções de trabalhos que possam se endereçar às nossas jornadas, né? Então, hoje nós teremos com o cartel de biblioteca Daniela Lima, Graziela Pires, Milena Nadier, Rafael Chaves e eu, Rogério Barros, como mais um, que vamos trazer algumas pontuações, considerações e produções feitas em cartel do livro da Elisa Varenga, Entre o Gozo e o Desejo, que inclusive eu tive a informação hoje que a nossa livraria acabou de esgotar, mas em breve faremos novas aquisições, então aos interessados já podem entrar em contato com a nossa secretária, deixa lá a lista de interessados que a gente vai fazer uma nova remessa de pedidos. E é um livro interessante para a gente poder ir se aproximando da temática. Então, como que a gente está proposto, né? A ideia é que a gente possa passar a palavra para o cartel, que vai fazer com suas produções uma certa animação, debate inicial com questões trazidas a partir da referência, passando então para Marcela Antelo, com que compõe a comissão científica e que vai trazer, na verdade, o eixo para a gente argumentar, discutir, e a gente vai ver como isso vai rolar aqui com a nossa conversação, tá certo? Então, essa é a nossa proposta, né? Que a gente possa animar isso com o trabalho de cartel e que, com a apresentação do eixo, a gente vai ganhando um corpo aqui. Primeiras palavras que são interessantes, e já pensando no livro de Elisa, vocês devem estar vendo aí alguns vídeos que estão saindo no Boletim Desidério, né? Que, por fundo, tem uma música de Djavan, Tanta Saudade. E tem uma parte dessa música que é muito interessante para a gente pensar justamente numa articulação com o livro de Elisa. Quis saber o que é o desejo, de onde ele vem. Fui até o centro da terra e é mais além, né? Mordidos também por essa música de Djavan, tomamos por base o terceiro capítulo do livro de Elisa, chamada Uma Picada na Selva, o Objeto Causa, indicado, inclusive, por nossa colega Lécia, que está à frente da comissão científica, né? E picados, mordidos, coçando um pouco também com relação a esse objeto causa, trazemos aqui com cartel algo das reverberações dessas coceiras que ficaram aqui com a aproximação dessa selva que se aproxima da causa. O argumento, perdão, o eixo que Marcela traz também nos mordeu, junto com a picada da selva de Elisa, né? Em que há algumas passagens centrais que já estão logo de entrada ali, causaram um certo vigor para nossas produções.
Eu diria que a primeira delas se dá na ideia de que o desejo mostra sua cara em contraposição ao gozo que trabalha no contínuo e no silêncio, né? Se deseja por não saber onde se goza. Então, a partir dessas provocações iniciais, o cartel foi construindo as suas elaborações possíveis para provocar aqui que algo do desejo possa também mostrar sua cara. Bom, vou passar então na sequência aos cartelizantes que vão trazer suas produções e logo depois para a Marcela que vai fazer de fato a apresentação do eixo e a gente vai conversando aqui junto, ok? Passo diretamente a palavra então a Daniela Lima. Oi, gente, boa noite. Eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam acompanhar o texto. Já está visível? Ainda não. Não? Agora. Ah, deixa eu só diminuir aqui a tela para poder enxergar o texto. Pronto. O título do meu trabalho é Uma interrogação vagando sem pressa. Começo. Do que se trata o objeto causa de desejo? Esta foi uma das questões que se decantaram na primeira preparatória da jornada. Neste escrito, pretendo circunscrever algumas ancoragens para cernir tal questão. Para começar, destaco que abordar a causa de desejo requer, sobretudo, interrogar o que Lacan designou como objeto A e como sua função implica uma báscula entre angústia e desejo. Na lição 7 do Seminário 10, trabalhada por Elisa Alvarenga, Lacan situa que a manifestação mais flagrante do objeto A é a angústia. Neste momento, o objeto A é formulado como aquilo que escapa, como resíduo da operação de divisão do sujeito em relação à entrada na linguagem, objeto que não é circunscrito à imaginarização e à simbolização. Com esta proposição, Lacan demarca que a angústia não é sem objeto, sendo este propriamente o objeto A. Quando situado na fantasia, S barrado punção de A, o objeto A funciona como causa de desejo e se articula à função da falta. Porém, quando algo como o Heimlich, Unheimlich, aparece no lugar do A como falta, a angústia irrompe. A articulação entre angústia e desejo do outro é um dos pontos distintivos de Lacan. Por essa via, ele assinala que o campo da angústia é enquadrado, isto é, ela surge dos impasses quanto ao desejo do outro, que é estruturado como um enigma. Quando o desejo do outro é radicalmente opaco, de maneira a impedir uma organização da posição do sujeito e do outro na fantasia, ou quando o outro não comparece com a falta, a angústia emerge. A angústia quando a questão "o que queres?" não pode ser colocada ou respondida de alguma maneira. Assim, na angústia, falta a falta e obtura-se a divisão subjetiva, ao passo que, quando funciona como causa de desejo, o objeto A opera atrás. Nessa perspectiva, o objeto A opera enquanto consistência lógica, resto de uma operação de divisão do sujeito, e deixa um furo que permite o relançamento do desejo. O desejo não é desejo de algo, não pode ser apreendido ou localizado. Distingue-se, portanto, da demanda, que funciona como um apelo que o sujeito dirige ao outro, a fim de tentar obter o objeto que supostamente o satisfaria. Nas voltas da demanda, algo fracassa e engendra um furo, furo que relança o movimento e permite que o desejo deslize metonimicamente. Nessa direção, o desejo surge enquanto o resto do relançamento da demanda, como podemos ver no toro a seguir. Esse toro eu extraí do livro de Gerardo Arenas, Umbligos, mas a referência original é do Seminário 9, a identificação. Então, a gente pode ver aqui que há um certo fio que vai dando várias voltas, que é algo da demanda e essas voltas da demanda, mas que há uma volta não contada central. As voltas da demanda articulam a cadeia significante através da associação livre. Sob essa volta, engendra-se um furo central, onde situa-se o objeto A enquanto causa de desejo. No toro acima, podemos ver que após repetir 20 vezes o movimento da demanda, não teremos 20 voltas, mas 21,
visto que há uma volta não contada em torno desse furo central. Sendo assim, o desejo é a ânsia que impele uma busca, o que faz ecoar o argumento de Marcelo Antelo. O desejo nasce da fenda que se abre entre o prazer que se busca e o prazer que se encontra. Só na abertura, na intermitência, no intervalo, no corte, na pergunta, o desejo mostra sua cara, contrariamente ao gozo, que trabalha no contínuo e no silêncio. Obrigada. Obrigada, Daniela, com seu pequeno drops, trazendo aí uma questão com relação ao objeto causa. Passo a palavra, então, a Graziela Pires. Olá, boa noite. Vamos lá. Na picada da selva, dos descaminhos do desejo, os atalhos por onde andei. Escrever sobre esse eixo não foi sem angústia, como já me alertou uma vez Lucy, citando Lacan. Já entendi que não será sem ela. Então, só me resta consentir e ver o que é possível desse ponto chegar até o desejo, esse do qual nada sei. No eixo apresentado por Marcelo Antelo, ela começa com algo que, para mim, já de partida se apresentou enigmático. O desejo nasce da fenda que se abre entre o prazer que se busca e o prazer que se encontra. Só na abertura, na intermitência, no intervalo, na pergunta, o desejo mostra sua cara, contrariamente ao gozo que trabalha no contínuo e no silêncio. Colocada essa diferença, podemos entender que se deseja por não saber onde se goza. Enigma esse que se estendeu pelas leituras que se seguiu, onde só uma coisa se apresentava na linha do horizonte, uma banda moebiana, onde os pontos levantados dançavam em pares tão diferentes, porém faces de uma mesma moeda que apontava para um lugar singular. Pela provocação do capítulo de Elisa Alvarenga, segui a leitura na direção do Seminário 10, onde Lacan aponta uma mudança no que diz respeito ao desejo. Esse deixa de ser intenção, dimensão imaginária do desejo, onde se verifica, inclusive, que não há objeto que se adeque a ele, algo verificável no cotidiano da prática analítica, e passa a ser causa, e aí está localizada a mudança radical. O objeto passa a estar atrás do desejo, determinando-o. Ele deixa de ser algo que, movido pela intenção, se direciona ao objeto, para ser algo que, determinado pelo objeto, é causado, como o motor que põe o desejo em movimento. Quando o desejo mostra sua cara, do que estaríamos falando? Quando essa fenda se abre, a consciência, o que aparece, apontaria para uma cena imaginária, reflexo, representar aquilo que não é, desse outro nível do desejo inconsciente e recalcado. Hilário Vivas, na Silicê, Os Objetos A na Experiência Analítica, nos diz: o objeto causa do desejo é o que Lacan denomina objeto A, ou seja, o que do gozo resiste à significação. O corpo é a sede do gozo pelo fato de ser tomado pela linguagem, mortificado pelo significante e por ele esvaziado de gozo. Existem resíduos que escapam a essa operação, os objetos A de Lacan. Fecha aspas. Logo, o desejo não é um simples defeito do objeto causa, e sim um efeito que não tem nada de adequado, que se situa, inclusive, como uma falta de efeito, relacionada ao objeto que o causa. Se deseja por não saber onde se goza. Estar atento à dimensão do desejo, que centelha nos intervalos significantes, implica em estar atento ao resto de gozo que escapa à operação de significantização ou à tomada do corpo gozante pela linguagem. Voltando à frase de Marcela, que me deixou em um looping na procura do que isso queria dizer, o desejo tem sua razão de ser na exigência pulsional que movimenta e que remete ao próprio modo de gozo. A causa é meu ser de gozo. O objeto A, então, nos remetendo a uma dimensão que não é significante, mas gozo, resto de gozo, aí onde eu sou. É isso. Obrigado, Graziela. Bom, esses dois trabalhos iniciais, eles têm um encadeamento, né? O trabalho do cartel teve um certo encadeamento curioso, inclusive.
De alguma forma, Graziella e Daniela trazem a questão da causa para localizar algo da manifestação pela via do objeto, né? Como pensar isso, talvez, nas estratégias do incansável, como Marcela traz, para estruturar algo que possa colocar em cena alguma coisa. Bom, aí fica uma primeira questão, se essa não seria uma vertente para se pensar a própria manifestação do desejo, pela via do objeto. Passo a palavra, então, a Milena Nadier. Vamos lá. Deixa eu achar. O celular me trai. Vou precisar de 1 minuto. Vamos lá. Da falta ser ao gozo. Qual o lugar do desejo e suas manifestações na clínica atual? Já de saída, Elisa Alvarenga nos conta, nesse texto que escolhemos trabalhar, sobre a referência que dá título à sua transmissão. Trata-se de uma passagem do Seminário de Miller, sobre Kant com Sade, na qual ele diz: o seminário é um lugar onde não se permite associar livremente, mas a partir de um ponto, fazer uma picada na selva, andar na selva. É uma expressão bonita no texto de Kant com Sade, na selva, que nos escritos por acaso está como na floresta. Mais precisamente, na selva da fantasia. É uma expressão linda, diz Miller. Em Kant com Sade, a referência faz menção a uma passagem na qual Lacan propõe que nos sirvamos do esquema que ele modula a partir da fantasia sadiana para nos acharmos na floresta da fantasia, que Sade desenvolve em sua obra. Pois bem, foi a fantasia o ponto que tomei para iniciar a caminhada e tentar uma incursão nessa verdadeira selva que se constituiu o trabalho de cartel para esse eixo. Foi partindo daí que pude ler o texto de Elisa, de modo a tentar articulá-lo com as manifestações do desejo. Em Uma Picada na Selva, o objeto causa, a primeira menção que Elisa faz à fantasia está apoiada em 2 referências de uma série de aulas do Seminário 6, O Desejo e Sua Interpretação. Naquele ano, Lacan elaborava o que seria a primeira lógica da fantasia. Ali, era através da fantasia que se dava a relação com o objeto, uma relação situada não no nível da pulsão, mas sim do desejo. Nesse momento do seu ensino, a fantasia é a sustentação do desejo. Ao longo daqueles 2 anos, a experiência de desejo vai sendo transmitida como um recurso que o sujeito faz à fantasia, quando tem que se haver com a opacidade do desejo do outro. Trata-se de uma espécie de defesa, ele chega a dizer nesse seminário. Pois no momento em que o sujeito não tem como designar a si mesmo, face à falta no simbólico, ele encontraria nesse recurso uma via para a relação com o objeto do seu desejo, a via da fantasia, uma via de acesso à verdade do seu ser. A manifestação do desejo se daria, então, no intervalo, na ânsia, que separa a pura e simples articulação linguageira da fala daquilo que marca que o sujeito aí realiza algo dele mesmo. Isso é Lacan. Intervalo e ânsia, e ainda nesse mesmo seminário, mas já mais para o final, quando o objeto que antes era tomado simplesmente como pertencente ao domínio do imaginário começa a ser evocado por seu status de real, Lacan nos fala de como o corte, do corte como o nível no qual o desejo se manifesta. Diz ele, o real do sujeito, algo que entra no corte, o advento do sujeito no nível do corte, sua relação com algo que convém efetivamente chamar de um real, mas que não é simbolizado por nada. É disso que se trata. O ponto eletivo da relação do sujeito
com o que aqui podemos chamar o seu ser puro de sujeito. Eu o designo. Isso talvez me pareça excessivo, no nível do corte, que chamamos de uma manifestação pura desse ser. Logo, a fantasia do desejo adquire a função de designar esse ponto. Por isso, em outro momento, defini a função preenchida pela fantasia como uma metonímia do ser, e identifiquei nesse nível o desejo como tal. Foi assim que, nesse seminário, o desejo foi sendo definido como a relação do sujeito com o seu ser, ou como falta a ser. Trata-se de uma aposta na construção de uma ontologia para a psicanálise, que dê conta de elaborar um ser sem substância, e que é empreendida durante boa parte do primeiro ensino lacaniano, tal como nos diz Millet. Todavia, não tardam muitos anos, e o texto de Elisa trata de nos alertar para isso. As elaborações de Lacan produzem uma mudança na forma como tomamos o desejo e a relação com o objeto. De objeto de desejo para objeto causa, promove-se um deslocamento que vai do desejo de ser, ou do desejo de reconhecimento, à sua causa, a causa de desejo. Saímos, abandonamos o sonho do plano ontológico do ser e da falta a ser do desejo, para trabalhar com o plano do que existe, que é aquilo que Freud abordou por meio das pulsões e que Lacan nomeou de gozo. Nessa passagem, vemos deslocar-se também o pivô da orientação da prática analítica, do desejo para o gozo, e rarearem aos poucos as referências à fantasia e ao desejo. Atento a esse deslocamento, atrevo-me a relançar, ao meu modo, um questionamento encontrado ainda naquelas aulas de 58. Dessa vez, já considerando os avanços da teoria, a orientação ao real, o abandono da tentativa de uma ontologia para a psicanálise e o movimento desse cartel em tomar um texto que se constrói sobre o ensino do Seminário 10 da angústia para estudar o desejo, parece-me necessário questionar, né? E, enfim, falar com Lacan. A questão consiste em saber qual é o valor que nós, analistas, e aí eu coloco aqui entre parênteses o ainda, atribuímos à experiência de desejo. E nessa noite em especial, as suas manifestações. Bom, deixo aqui em aberto. Obrigado, Milena. Bom, aqui vão se articulando já da questão do objeto causa, a estruturação ou sustentação do desejo pela via da fantasia. E uma passagem que Milena arrisca para pensar a contemporaneidade também, ou os avanços do próprio ensino de Lacan, da ontologia à existência, do desejo ao gozo, o desejo que se torna um tanto rarefeito, inclusive na própria obra de Lacan. Bom, uma interrogação importante para se pensar. Passo então a Rafael, que vai dar uma bugada também na cabeça da gente, mas retornando até o próprio Freud, né? Como isso já se espelha ali em algo de Freud. Rafael. Olá, boa noite. Então, o título da minha provocação de hoje é Pensando o Desejo a partir da ótica masoquista, uma leitura freudiana. Se uma das facetas do gênero musical rock and roll é a contestação, como ilustra a letra de Cazuza, Brasil mostra sua cara, é nesse embalo que somos provocados a pensar as sutilezas do desejo, apostando que ele mostre sua cara. Como uma picada na selva, abordaremos o desejo, fazendo uma incursão por territórios não tão explorados, sem perder de vista a virulência da teoria freudiana. E é sob a tinta da pena freudiana que consistirá esse esforço de trabalho para pensar a manifestação do desejo como algo que passa pelo objeto, privilegiando o recorte conceitual do masoquismo. No texto, três ensaios sobre a teoria da sexualidade, o masoquismo é mencionado apenas como algo pontual, ao longo de um catálogo descritivo das perversões. Posteriormente, em 1919,
no texto Bate-se numa Criança, Freud dá uma ênfase maior em torno desse conceito. Mas, desde os 3 ensaios, Freud destaca a importância do outro na constituição do sujeito, articulando a sexualidade infantil à submissão ao outro. Ainda nesse espectro, no Bate-se numa Criança, Freud lançará a luz sobre a fantasia de alguns analisantes que revelavam a existência de um masoquismo permeado de prazer, o levando a se interrogar como era possível um prazer que derivava de um desprazer, o que ia na contramão de sua primeira teoria, sobre as pulsões, que visava a homeostase. Percorrendo um pouco mais a leitura do Bate-se numa Criança, ao discriminar as 3 fases da fantasia, outro aspecto chama a atenção: a equivalência feita entre as fases ser espancado e o ser amado. Correlata a passagem freudiana. Elisa, em seu texto, nossa referência central, Entre o Gozo e o Desejo, se dedica à leitura do Seminário 10, comenta: se pensarmos a fantasia fundamental destacada por Freud, uma criança é espancada, a fantasia neurótica é uma fantasia masoquista. Logo poderíamos concluir, com as pegadas freudianas, que o sujeito assume uma posição sacrificial desde sua constituição, dando provas de que seu desejo é ser objeto de desejo do outro. Seguindo essas pistas, e avançando um pouco mais, evidencia-se que o outro pode fazer do sujeito seu objeto, assim como o sujeito pode fazer do outro seu objeto, conforme a forma da fantasia demonstra, o sujeito em relação com o objeto, em conjunção e disjunção. Entretanto, no campo da sexualidade, essa relação não opera assim tão facilmente. Há uma complexidade muito maior em jogo, pois a satisfação pulsional comporta um paradoxo. Ao mesmo tempo que ela exige uma satisfação constante, tendo em vista o objeto perdido, responder a essa exigência implicaria na morte. Em outras palavras, a pulsão de morte se imiscui às pulsões sexuais, exigindo satisfação e, por vezes, levando o próprio sujeito à destruição em busca desse gozo pulsional. E é na montagem da fantasia que essa gramática pulsional ganha um enquadre, revelando que algo do gozo pode se infiltrar nessa forma da fantasia. Mas retomando o objeto de nossa investigação, poderíamos pensar o masoquismo como a retomada do sujeito à posição de objeto, já que, desde Freud, é uma condição para ser desejado, e, por conseguinte, pensar como uma manifestação do desejo é uma pergunta. Tomando a referência do texto de Elisa, mais uma vez, ela retoma uma passagem do Seminário 10, que diz o seguinte: reconhecer-se como objeto do próprio desejo é sempre masoquista. E também, nas discussões finais do capítulo 3, acerca da travessia da fantasia, comenta: entendo atravessar a fantasia como o sujeito reconhecer a maneira como na fantasia ele se coloca como objeto. Quando reconhece isso, ele pode talvez dar um break nesse funcionamento masoquista e ir além. Encerro por aqui. Obrigado, Rafael. Rafael traz uma questão importante, que me parece que é uma das coisas que estão vindo aí na nossa discussão, inclusive. É a pulsão de morte se miscui às pulsões sexuais, e ele vai pensar isso a partir do masoquismo, em que ele traz o recorte de Elisa, né? Que a fantasia neurótica, sendo a fantasia ali onde o desejo se sustenta, ela é sempre masoquista. Bom, feito esse apanhado de provocações pequenas, passamos diretamente a Marcelo Antelo, responsável pelo eixo que convocou todos nós ao trabalho aqui, fizemos todos nós bater cabeça,
picados na selva, junto com frases enigmáticas aqui para pensar justamente a causa. Marcela, está com você a palavra. Está sem áudio agora. Estava muda. Agora, bom, primeiro agradecer porque as intervenções de todos, incluído Rogério, são, se queriam ser provocadores, foram. Eu fiquei, só conseguir receber os trabalhos agora, não? Então não tive, gostaria de ter a oportunidade de conversar com cada trabalho, porque há um traço em comum até entre todos, que é enunciação, rapaz. Isso é muito interessante, me deixa muito feliz, porque, mais além da articulação de enunciados, do trabalho das referências, da teoria, há gente que diz, e isso me parece que é fantástico para nós. Sim. Isso que faz à noite, né? Enunciação. Isso, o que mais me pica, né, nesta selva foi isso. Fiquei completamente dividida, digo, porque por un lado está o escrito do Eixo, que podemos ler, e por outro, o que falta no Eixo, o que seria interessante reescrever, ou seja, precisamos outra jornada, porque o tema é muito interessante e há muita coisa polêmica. Não sei se vocês pescaram algumas das afirmações contraditórias que tem nas próprias referências que estamos estudando. Então, dá muito pano para manga de debate, de discussão. Tomara que na jornada consigamos levar algo disso, não? De polêmica, eu penso assim, eu penso assado. Se localiza ou não se localiza. Escutamos as duas coisas hoje. E lemos as duas coisas. Então, por exemplo, esse tema da localização. É muito interessante. Acho que foi Daniela a primeira que falou, não? Sobre a localização. Isso. Então, é um tema muito interessante para polemizar, esse, não? Então, vou ler rapidamente. Eu tenho algumas notas. Se eu não me acompanho do escrito, vou sair voando por vários laberintos. Então, o desejo e suas manifestações. A frase que vocês citaram, o desejo nasce da fenda que se abre. Isto é Freud puro, não? Entre o prazer que se busca e o prazer que se encontra. Então, nessa margem insatisfatória que o desejo nasce, só na abertura, na intermitência porque ele, apesar de ser um nó, como Lacan vai acabar dizendo, é uma curva, certo? Nasce, pode ser bem recta, pode levar a um ápice e cair na vertical, pode se dissolver lentamente, acompanhando o eixo, não? Dos eixos das coordenadas matemáticas. Uma curva, como a curva de Gauss, pode ser, ou uma mini curva, ser uma espécie de camelo na vida de alguém, ou ser a planície, não? No intervalo, no corte, na pergunta, talvez no corte seja o que, pelo menos a mim, me levou mais tempo de entender como é que no corte, por exemplo, no corte se gera o objeto A. O objeto A é um correlato de um patos de corte, Lacan diz. E como eu coleciono formas, como estas, a forma de Naparstek, aqui eu trouxe, não sei se vocês chegam a ver, estão vendo a forma? Que acho interessante que às vezes alguém a define como um vazio. E isto aqui não é um vazio, é o que causa um vazio. Então, digamos que alguém para fazer um sapato pega este troço, pega um pedaço de couro bonito e começa a forrar isto, certo? Tchan, tchan, tchan. Forra a forma com couro. Estou fazendo meu sapato. Pero como eu fabrico um sapato com esta forma? Que preciso fazer para que daqui saia um sapato?
cortar, certo? Se eu não corto, não sai o couro do sapato formado inteiro, nem de um chapéu, por exemplo. Eu também adoro a forma para fabricar chapéu, que são como umas meias bolas assim. Eu tenho várias de várias cores, posso prestar aos Desiderium, mas então, me parece a ideia mais complexa de pegar, que a gente dá várias voltas para entender por quê do corte, não? Na pergunta, Lacan assimilou várias vezes desejo à pergunta. Então, é aí onde o desejo mostra a sua cara, contrariamente ao gozo que trabalha no contínuo e no silêncio. Então, colocada essa diferença, podemos entender que se deseja por não saber onde se goza. Senão não haveria pergunta, não? É a abertura ao outro do desejo dá lugar à montagem de figurações, cenas, por exemplo, a cena masoquista, e a instrumentalização de semblantes do estratega invencível que, segundo Plutarco, que escreveu a vida dos homens ilustres, sabem, que Lacan referencia várias vezes, era o desejo. Então, o desejo como estratega. Além das variadas formas que o desejo toma na neurosis, insatisfeito na histeria, mortificado na obsessão e animado pelo contrabando, prevenido na fobia, Lacan destrincha alguns dos seus exponentes. Alcibíades, o destemido, segundo Lacan, não tinha medo da castração, conseguia dormir com a mulher do rei, por exemplo, ainda que fosse perder a cabeça por causa disso. Sócrates, que faz nascer um desejo inédito. Dom Juan, que com seu desejo seduz. Hamlet e a tragédia do desejo, como chama Lacan. Ulisses e seu desejo embrutecido. Todas ocasiões em Lacan que indicam um caminho de investigação do singular de cada uma destas manifestações. No campo da psicose, Lacan considerou o desejo da imortalidade no síndrome de Cotard, a abolição do desejo presente na melancolia, o desejo congelado na paranoia, são todas expressões de Lacan. O desejo de ser mulher no coito, de Schreber, ou de ser artista, como na solução de Joyce, algumas das tantas maneiras do desejo manifestar-se. Quanto à perversão, ela oferece a constância dos fantasmas privilegiados, dos quais Freud constrói o catálogo definitivo. Ou seja, definitivo porque falamos que não se inventam novas perversões. Freud confiava no desejo. Alguém diga o que dizer, vai ir a parar a ele. Não tem como escapar-se disso. E se não há, irá parar ao deserto do desejo. A experiência da análise percorre um caminho de singularização, do ponto de dignidade de um sujeito, seu objeto, sua causa de desejo. Em forma de estrutura, estamos estudando no seminário 16, este conceito de em forma, que é o buraco que isto causa no outro. De onde, do corte, tiraremos sujeito e o objeto, como correlato desse corte. Não? A individualidade, então, consiste inteiramente na relação privilegiada em que culminamos como sujeito no desejo. Essa referência de Lacan é lindíssima, é do livro 8. Não sem corpo pulsional, verdade do desejo. Bem, então, agora a outra vibe, digamos assim. Ontem chegou alguém no meu consultório com máscara e me fez pensar que o tema da jornada não é sem relação com a loucura pandêmica que vivemos recentemente, de ruas vazias. Me dei conta que ninguém mostrou as caras durante praticamente 2 anos, não? E o outro, um pouco que ele se manifestava, era mais assustador que a mantis religiosa do Seminário 6, do Seminário 10. Parecido até a mantis religiosa. Era o outro da contaminação, o outro do genocídio, o outro da higiene extrema, o outro da multiplicação de cadáveres.
Então, a cara do outro durante a pandemia foi bem complicado, não, de enfrentar. Marcos André nos ensinou sobre ese duro momento de deserto do outro, que a aposta clínica fundamental passaria a ser encontrar no ponto exacto da angústia uma passagem para a dimensão do desejo. Ele tomou isso como singular para ele. Ele pensava que era a partir da angústia a passagem para o desejo, que era isso que deveria ocupá-lo, não? E por quê? Porque não há desejo sem outro. Ninguém deseja sem o desejo do outro. Ninguém se move sem o desejo. E como ele disse num pequeno texto que ele escreveu na pandemia, chama Notas sobre o Desejo e o Isolamento, não podemos nos perder do que nos move. Nos move me ocupou bastante tempo para hoje à noite, porque não pode ser idealizado per se, assim. Tomar o que nos move, em inglês se diz whatever turns you on, qualquer coisa que te acenda, que é uma frase muito da minha geração. Na época em que ainda estava de moda dizer a única coisa da que se é culpado é de ceder no próprio desejo. Era uma frase que era muito marcante, uma frase de Lacan que era muito marcante na minha geração. E hoje, na revista Registros, que estamos citando o tempo todo, a Gabriela Greenbaum diz: essa frase está de modé, ninguém mais o diz. E seria bom saber por que ninguém mais o diz, não? Então, não acho que tenhamos que idealizar esse movimento que o desejo causa. Acho que é um ponto polêmico e que tem a ver com se fixa ou não fixa, que até aparece no vídeo da primeira preparatória, que o desejo não fixa, não? Naquele sobre a arte tão bonito que vocês passaram. Então, que o desejo nos move, me parece que não é para ser idealizado, porque se assim fosse, seria suficiente com ser uma boa histérica, não? Bastaria, digamos assim. Florencia Dassen, que articula isso numa entrevista, na entrevista seguinte a de Na Parsec, na mesma revista, y ella dice, que no sé si estaríamos de acuerdo, pero es algo para discutir, y que es contrario a lo que está diciendo Fabián. O desejo não orienta, é a análise que orienta. O que un poco me parece traduz esta polémica, si orienta o no orienta, si localiza o no localiza, si fixa o no fixa, es su cartaz, porque vemos que las borboletas se aproximan y se afastan, ¿cierto? Da fonte de luz. Las borboletas caóticas, no es a picada, mas es bastante parecido. Si a histeria no tiver a chance de ser analisada, se manifesta um desvio permanente do desejo insatisfeito. Rafael falou de rancia na primeira preparatória. Teria um pouco a ver com isso, sempre desejar continuamente na metonímia, acho que Milena falou da metonímia insensata ou infinita do significante. Fabián diz algo em outra direção, não? Ele diz, na entrevista que vocês trabalharam durante a apresentação primeira, que o desejo era bússola, que o desejo orienta. E aí traz a ideia de que o desejo é a forma. Un modelo, eles toman modelos diferentes para poder argumentar esto. O fantasma perverso é un modelo que Fabián toma, onde, nesse fantasma, o objeto está localizado. Sempre é algo muito localizado, ele diz. O sapatinho de Rafael
Marcelo Vera falou, ¿no? De que era un cristal, carregar de cristales insoportável. E justo eu vi um tweet que me fez rir, porque disse, se o sapatinho era dela, da Cinderela, por que caiu do pé? Nem sequer o sapatinho da Cinderela está garantizado, não? Então, o contrato masoquista que Rafael está trazendo hoje, en especial, es fantástico para poder pensar esto, do que se fixa o que não se fixa. En realidade, o contrato masoquista es onde um amo se escapa para o lugar do objeto rejeitado, que como sabemos, e Miller tem insistido muito nisso, es o lugar, esse lugar de objeto rejeitado, de objeto como resto, dejeto, degradado, es o lugar onde mais se capta gozo. Por isso o gozo da exclusão é tão poderoso em todos nós. Basta não ser convidados a uma festa onde todo mundo vá, ou ser rejeitado para participar numa mesa, ou coisas que nos acontecem cotidianamente. A grande quantidade de gozo que conseguimos extrair dessa exclusão. Então, o masoquista, Lacan vai dizer que não é um escravo, é um amo. É um amo que dicta ao outro sua conduta para poder extrair, lhe arrancar a angústia. O masoquista perverso, então, não como escravo, sim como amo. Esse me parece outra. Si todo fantasma, como Rafael bien cita, es un fantasma masoquista, aquí está de saber por qué iríamos a parar al lugar do objeto, no fantasma, y no permanecer no lugar de sujeto. ¿Por qué hacemos esa inversión, que es inversión propia da perversión y que Lacan vai trabalhar no texto Kant com Sade que Milena está trazendo? Escolhió un outro exemplo, já não uma perversão, para tentar llegar a algo próximo de esto que es tan patente en un masoquismo y más difícil tal vez en otro tipo de ejemplo. Você sente falta dele? Pergunta um filho à mãe abandonada, se referindo ao pai que os abandona. E ela diz, sinto falta do que ele via em mim, da pessoa extraordinária em que ele me transformava. Quando o pai se vai, a mãe abandonada já não é mais uma pessoa extraordinária. E tomando algo que Marcos André diz, o esplendor de estarmos num segundo na contingência, juntos no desejo, se esvaiu. Esta senhora padece, igual que todos nós, a excentricidade radical, que Lacan menciona mais de uma vez, de si em relação a si própria, que todos padecemos. E tem uma afirmação de Lacan que é muito interessante, a Rafael vai interessar muito, que é dizer que o desejo é esquartejamento pluralizante. O desejo esquarteja, divide. Isso está nas últimas 2 páginas de um texto fantástico dos escritos que chama O Trieb de Freud e o desejo analista. Lacan também nos escritos vai afirmar que o desejo se encontra essencialmente nas impossibilidades, não nos possíveis, como a literatura. Vocês lembram que naquele vídeo também, alguém que falou em nome da literatura, acho que era um professor, disse que o desejo era esse mundo dos possíveis. Bom, Lacan, na página 831 dos escritos, vai dizer o contrário. Então, da angústia frente à indeterminação do desejo do outro, Milena trouxe isso com precisão. Devido a várias razões. A primeira é a alteridade do significante em relação a si próprio. Por essa razão, acabamos sendo excêntricos em relação a nós próprios. Então, a indeterminação do desejo do outro nos angustia. Devido a quê? Ao significante não significar-se a si próprio. Vimos justo isso, imagino que vamos a verlo na quarta-feira que vem, porque
vimos na aula 20 do seminário 16, ontem, numa reunião de cartel, Lacan definir exatamente por que o significante não se significa a si próprio, não? Ou a maneira que eu escrevi Milena, o sujeito não tem como designar a si mesmo face a falta no simbólico. Ela recolhe essa frase em Lacan. Por isso é um ser de corte, sem substância, que provoca muitos efeitos. O primeiro é a louca metonímia de ser que o desejo conduz. Por isso falavam, não idealicemos o me move, não? O what turns me on. Determina também que a cor sexual seja a cor de vazio. Determina também que o em forma do outro aloje, acolha o objeto A, causa de desejo. Determina que o sujeito no fantasma esteja em fading, e essa é uma das razões pelas quais ele vai parar ao lugar do objeto. A ânsia, que apresentou Daniela muito bem, rasura, ânsia, ela falou, a poder encontrar um lugar nesse desejo. Então, retomo, da angústia frente à indeterminação do desejo do outro, a encontrar um lugar nesse desejo. Essa afirmação que sai do texto de Marcos André sobre o vivido na pandemia também, não sei, Milena, se você vai estar de acordo, me parece que é essa a nossa aposta. Lacan diz que aí, no seminário 6, na página 517, vai dizer que a função do desejo para a psicanálise hoje, estamos naquela época, é justamente essa, o desejo como abertura ao outro. Florencia Dassen, na entrevista que eu estava citando, desenvolve exatamente essa ideia, não? Muito lindamente, só que o modelo que ela toma, em lugar de ser a montagem perversa, como tomava Fabián, essa função do desejo do analista, que também Daniela trouxe, não? Ou Graciela. Esse desejo, vai dizer Florencia, tem alguma relação com abrir algo da dimensão do outro. Parece, y este es un dos temas polémicos, estar más suportado na fórmula fantasía, desejo, pulsão que na fórmula A do 1. Então, como situaríamos a emergência do desejo do analista hoje? Ou seja, o que chamamos aqui de manifestação do desejo. Em primeiro lugar, dizendo algo que ela diz, que é da ordem do indizível o desejo do analista. Então, que somente cada um por um, poderá comer pelas beiradas o assunto, tentar dizer algo sobre isso, um por um. Sobre esse desejo, de que teria que dar conta o analista? Como noticiou a inconsistência do outro? Como captou a dimensão do impossível e do contingente? Como suportou o lugar de excluído, que estávamos dizendo, capta gozo loucamente? Como fez lugar à função de exceção, a poder saber-se uma exceção, sem que isso o narcisize? E ela encontra outra mais, é uma pérola que ela encontra no seminário 25 de Lacan, onde Lacan vai dizer que o sujeito suposto saber, isto é em novembro de 77, que Lacan fala, que o sujeito suposto saber não significa que o analista saiba como operar, mas que saiba dar-se conta de qual é a pendente das palavras do analisante, o que inconquistavelmente ignora. Então, é a partir de não saber, lendo as palavras do analisante, poder dar-se conta de qual é a pendente que essas palavras tomam. Não é fácil isto, porque só se demanda passando pelo que se deseja, e o que se deseja não se sabe. Então, a pendente, pegar a pendente parece muito picada na selva, não?
para o analizante que todo analista é. É um modo outro também de dizer essa excentricidade de si em relação a si mesmo e também poder dar conta de um estatuto diferente do outro para cada quem. Isto tem a chance de manifestar-se onde? No passe clínico, em primeiro lugar, que acontece numa análise, quando estas fichas acabam de cair, e claro, no passe institucional, quando alguém se decide a dar testemunho do seu passe clínico. Lacan tentou, falando de localizar, no localizar, tentou situar o desejo na sincronia. Ou seja, tipo, tirar uma foto do desejo, não na diacronia, que seria mais fazer um vídeo, e se ele diz, nosso esforço tem que ser constante para recuperar o lugar do excluído, não? Por exemplo. Então, temos que poder fazer o esforço de captar o desejo num certo aqui e agora, não? Eso es no seminario 6. Y es absolutamente claro en ese seminario 6. Dice varias cosas que quería trazer para vocês, esas citações. Debo ter que 5 minutos mais, Roger? Você me avisa. E sim, Marcela, mais uns 5 minutos a gente abre para ver o que que reverbera aqui também. Primeiro, diz na página 378 do seminário 6, diz que o desejo, a coisa freudiana é o desejo. O define como coisa freudiana. Y que se apresenta ante todo como un trastorno. En portugués traduciron como una perturbación. Perturba a percepción do objeto. Es decir, que se organiza como un discurso, Lacan dice, que se desenvolve no insensato. Por eso dice que vamos a aprender a agir por medio de las palabras sobre las paixões, esto es, sobre un deseo que as resume. É interessante que está colocado o desejo como um resumo da paixão, das paixões. Vai Lacan também fazer notar que o desejo, que Freud usa a palavra lust, em algum momento, para diferenciá-lo do Wunsch, que seria o anseio, quer dizer cobiça, luxúria, e todo o que vai desenvolver no Kant com Sade para mostrar que o desejo não se confunde com a ideia de bem. Digo isto para alimentar a não idealização do desejo e do que move. A experiência original do desejo, Lacan diz, na página 397 do mesmo seminário 6, resulta contrária à construção da realidade. A busca que a caracteriza possui um carácter cego. Em resumidas contas, o desejo se apresenta como o tormento do homem. Então, eu fiquei me perguntando, quando nós dizemos desejo mostra sua cara, o que estamos pedindo? Que o tormento mostre sua cara? E eu me respondi que sim, que é o que estamos querendo. Que o tormento mostre sua cara. Distinguiu Graciela, Daniela também, todos estão distinguindo muito claramente o que é o objeto de desejo e o que é o objeto de gozo. As satisfações aparecem como mais ou menos ocultas, umas mostram a cara, escancaram, e outras se ocultam mais. Fabian pensa que a gente sabe o que vai a buscar com a forma, o que vai buscar com o desejo. Mas eu me pergunto como, não? E vou perguntar a ele quando ele estiver com a gente, se tiver a ocasião. Porque a pulsão divide o sujeito e divide o desejo. O desejo que não se sustenta, Lacan diz textualmente, pela relação que desconhece dessa divisão com o objeto que a causa. Essa é a estrutura do fantasma.
Então, desquartizamento pluralizante, as identificações se determinam pelo desejo, mas não satisfazem a pulsão, como o caso desta senhora, não? Então, Lacan vai dar mais um passo no Seminário 9, vai dizer que o desejo não apresenta uma relação subjetiva simples com o objeto, porque o sujeito não se apreende como desejante. Então, eu tomei conta, reconhecer-se, alguém citou isto no texto de Elisa, reconhecer-se como desejante. Aí é algo que também, então, podemos investigar. Se o sujeito não se apreende, segundo Lacan, como desejante, ele vai dar uma pista, vai dizer que, apesar de não apreender-se como desejante, o lugar do desejante está de todos modos reservado à fantasia. Tan reservado está esse lugar do desejante, ou seja, o esse barrado, que inclusive está ocupado. Ele dice, não sempre está ocupado, mas a maioria das vezes está ocupado. E o que ocupa o lugar do desejante na fantasia? Ele diz que é a imagem narcísica, que colma no fantasma, na fantasia, a ilusão de cooptar seu desejo, a ilusão de ter seu objeto. No exemplo que eu trouxe é a pessoa extraordinária que vira a senhora abandonada. Es ese lugar que ela consegue garantir, ocupar fantasmaticamente, virar a pessoa extraordinária a partir do desejo do outro, que quando o outro vai, isso cai. Bom, Lacan tem muitas coisas muito interesantes, pero uma das que não queria deixar de trazer, que é neste seminário 9 sobre identificação, e com isso fecho, ele diz, desejo ao outro como desejante. Quando digo desejante, não digo nem sequer, não digo expressamente como desejando a mim, pois sou eu que desejo. E desejando o desejo, este desejo não poderia ser desejo de mim, mas que se eu me encontro neste giro, onde estou, por suposto, é dizer, se eu me amo no outro, dito de outro modo, se sou eu o que amo. Então, estão vendo por que esta senhora se ama no desejo do outro, quando ela vira uma pessoa extraordinária. Então, por essa pegada narcísica. Nós já falamos em uma das noites da quarta que há uma homologia entre o moi, o eu, e a fantasia. Então, esta de Lacan que não queria deixar de trazer. O que há para desejar é sempre, evidentemente, o que falta. E é por isso que em francês o desejo, desir, se denomina desidorium. O que quer dizer echar de menos, sentir saudades, regrets, sentir a falta de algo que já tivemos. É como o afeto adequado ao objeto perdido, este desidorium. ¿No? E a última coisa, nesse mesmo seminário, quando aborda o Can con Sartre, vai dizer que o desejo se torna manifesto, ele usa a palavra, para a nossa experiência, se torna manifesto para nós que o desejo não tem nada a ver com o bem kantiano, nem com o bem-estar. Ele vai trazer todas essas palavras em alemão que Kant usa, nem com útil. Então, justamente, me parece que Rafael consiguió leer exactamente esa dimensión. Lacan va a articular en ese seminario 9 que estamos esperando que salga, ¿no? Publicado, Os fantasmas obsesivos de meninas y meninas, y para poder acabar de enterrar cualquier relación da psicanálisis con o hedonismo, cualquier idealización do desejo. Bate-se numa criança é a felicidade normal. Y traes esta frase que es maravillosa,
sobre o gozo masturbatório, está dizendo o gozo masturbatório aqui não é a solução do desejo, é o esmagamento do desejo. Exatamente como o lactante ao peito, na satisfação da nutrição, esmaga a demanda de amor com respeito à mãe. Justamente porque o homem não é um ser aristotélico, como diz Miller no Peças Soltas, o impossível o atravessa. E será o Santom que lhe dá substância. Então, me parece que o caminho que seria legal que comecemos a seguir mais profundamente é pensar o desejo como esse ponto nodal, como Lacan diz, não? Seguindo o espírito nós, porque sem as três dimensões acabamos fazendo afirmações contraditórias o tempo todo, não? Nós mesmos. Então, me parece que, bom, temos que ir para os nós e o Santom. Mas adorei lê-los e gostei muito da experiência. Obrigada. Obrigado a você, Marcela. Marcela trouxe aqui mais 353 provocações, vocês já perceberam, né? Não bastavam as 4 das pessoas que trouxeram aqui, a partir de Elisa e do próprio Eixo, Marcela trouxe mais 353, e vamos todos passar o feriado aqui se debruçando sobre isso e debatendo com relação ao que seria de fato a manifestação do desejo. Eu vou falar muito rapidamente para a gente ter pelo menos algum tempinho para discutir aqui, porque foram muitos trabalhos e eu acho que convoca de fato a gente. Marcela traz coisas muito interessantes, assim, especialmente para a gente poder, na jornada, fazer um espaço de aproveitamento disso, especialmente aproveitamento do nosso convidado, né? Marcela resgata, inclusive, do livro Registros, as entrevistas do Fabiano Bastec, quando ele coloca o desejo como bússola. Aí, onde para o próprio cartel, Marcela, a gente ficou se interrogando se é o desejo ou a angústia que é bússola, né? Por onde a gente poderia pensar justamente a bússola? Seria pela angústia ou pelo desejo, né? Já que há no desejo uma inadequação frente ao objeto. A angústia, o objeto, se apresenta ali onde deveria haver a falta, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim. Um outro que eu acho que Marcela traz, inclusive do argumento, que é fantástico, eu não sei se vocês tiveram esse estranhamento, mas que é muito bacana, é como ela vai localizando também a questão do desejo com relação à psicose, né? O desejo de ser uma mulher no coito, de Schreber, o apagamento, ou enfim, o desaparecimento da questão desejante no melancólico, ele traz o desejo da imortalidade também. Então, aí já é para a gente começar a pensar, me parece, Marcela, numa perspectiva, né, de uma dimensão mais psicótica da contemporaneidade, não mais regida por essa lógica paterna, como pensar o desejo também, né? O Napastec, ele traz na entrevista do Registro uma coisa interessante, que ele fala assim, quando a gente consegue localizar o desejo em determinado momento da teorização de Lacan, funciona bem. Quando entra a questão do sintoma, que eu acho que é isso que Marcela deu uma provocada na gente, que são os enlaçamentos, nós vai para um outro lugar. Então, é preciso que a gente possa ir pensando isso de um outro lugar, né? Eu acho que Marcelo traz essas provocações interessantíssimas. A localização do desejo e justamente essa questão de pensar mais além dessa dicotomia da clínica descontinuista do primeiro ensino, estruturalista, mas pensar nas amarrações, como a gente vai pensar o desejo aí. Eu teria mais 353 coisas de Marcela para trazer, viu, gente? Mas eu queria focar mais nessa questão da localização para a gente poder debater com a Napastec também em algum momento. Temos que aproveitar o convidado quando vem, né? Para a gente colocar para trabalhar junto. E trazer esse ponto que eu acho que é importante também. Desejo tormento ficou maravilhoso, Marcelo. Desejo tormento, desejo esquartejamento. Marcelo trouxe aqui para dar uma sacudida na gente, né? Rapidamente, eu queria só trazer 2 pontuações de Graziella e de Daniela, que eu acho que vão na mesma vertente, assim, de pensar essa questão do objeto causa como anterior. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Aí onde a figuração do desejo, a sua manifestação, numa certa cena ou numa certa imaginarização, a gente vai por uma vertente, mas o desejo, a causa antecede o desejo, faz com que o desejo surja. Eu acho que esse é um ponto importante, se vocês puderem comentar um pouco. Eu acho que Milena toca justamente esse ponto também, que eu achei fundamental de pensar justamente o desejo como a questão da floresta da fantasia, que é justamente essa articulação com a fantasia, que é onde eu acho que casa com Rafael, né? Quando Rafael pega justamente a fantasia, e que Elisa traz como neurótica por base, que é masoquista, né? Mas traz a questão pura ali do masoquismo, mas me parece que é um debate sobre a fantasia, que é algo a se pensar também no último ensino, como que a fantasia pode ser pensada no último ensino. Aí onde a questão do desejo vai se tornando rarefeita, a fantasia também se esvai um pouco. Fabiano faz uma provocação. Ao sintoma, me parece, porque
Santoma é fantasia mais sintoma. Fabian provoca a gente. Não sei se vocês lembram da registro dele fala, onde é que está dito isso mesmo? Que ele mesmo fala assim, não consigo encontrar muito bem onde está dito isso. Todo mundo repete isso no campo freudiano, mas onde que está esse negócio, né? Ah, vamos, No vamos, sintoma é fantasia. vamos mostrar a cara. Pois é. Bom, eu acho que seria isso, gente, para a gente começar assim. Já temos Camila aqui com a mão levantada. Quem quiser levantar a mão nesses minutos que a gente tem ainda, vamos lá. Aproveitar essa prévia de feriado aqui e bater um papo sobre desejo. Ou tormenta, não sei como nomear mais. Então, Camila e depois Luiz Felipe. Então, é um breve comentário, né? Eu acho que foi mais de 353 mesmo, Rogério. Provocações, né? Muito provocante. E eu escrevi algo aqui rapidamente para não me delongar muito, né? Eu coloquei assim: o desejo atormenta, de fato, né? A bússola muda de lugar, que foi algo que me ocorreu. Será que é possível realmente localizar? Porque a bússola muda de lugar, né? E Marcela trouxe a questão do sapato, que me pareceu muito interessante, que Elisa Alvarenga também comenta, eu acho que na página 125 do livro dela, Entre o Gozo e o Desejo, que não é sobre o sapato, não é sobre o chapéu, mas o que há por trás do sapato. Bom, isso foi o que me ocorreu agora, rapidamente. Luiz. Luiz e depois Alessia. Oi, gente, boa noite. Queria, assim, agradecer a todo mundo que falou. Hoje à noite foram realmente contribuições assim, que fizeram pensar. E você sabe qual é o efeito que me deu? Depois de ouvir que o desejo é corte, esquartejamento, é picada. É assim, é como fica ressaltado que tem uma dimensão violenta da manifestação do desejo. Desse desejo mostra a sua cara, é algo violento, vamos dizer assim. Violento pensando em quê? Não imaginariamente na violência, mas em algo que faz um certo constrangimento. A contracara do desejo, que é sempre, eu sempre tomo como referência a contracara do desejo, o narcisismo. Né? Então, assim, acho, ficou para mim ressoando algo dessa dimensão. E um comentário que foi que me suscitou essa polêmica, né, Marcelo, que você, né, traz à tona, de se o desejo orienta ou não orienta. Né? O que me ocorre para pensar é que, de alguma forma, assim, sobretudo porque não se trata numa análise de o analista ser um herói do desejo, né? Ou seja, levar o desejo como a última, vamos dizer assim, a última fronteira, né? Do que orienta uma análise, mas a emergência do desejo convoca um certo posicionamento ético do sujeito. Ou seja, não é porque há desejo que esse desejo vai ter que se valer, vamos dizer sempre, né? Mas sim que essa emergência, esse corte, esse constrangimento do narcisismo convoca ao sujeito que possa se responsabilizar, vamos dizer assim, por isso, uma certa posição. Por isso que me parece que é uma busca, não o desejo em si, mas o que se faz a partir da emergência que esse desejo possa aparecer. E que se vem, a gente tem uma época, né, de um desejo adormecido, não é só porque há excesso de gozo, mas é porque também é, são tempos onde impera é o narciso, né? Toda essa forma bastante imaginária de tamponar a questão de lembrar essa expressão de Lacan, a presença real como outro de desejo, como que não deve Luiz, acho que está falhando um pouco o seu áudio. Eu não sei se para todo. Tá cortando, tá cortando. estar cortando aqui meu microfone. Agora caiu.
A queda do desejo. Eu vou passar para a Alessia, então, e aí, quando o Luiz voltar, a gente retoma? Pode ser? Que eu não estou vendo ele aqui. né? Gente, eu queria só agradecer, assim, eu achei fantástico, né, as discussões, cada um com um pedaço né, do texto e construindo, né, e trazendo aí questões para a gente. Marcela, nesse percurso dela do desejo do seminário de Lacan, ela realmente traz, né, convoca a gente a debruçar, mas o que ficou para mim pensar, né, como é que fica o desejo aí quando a gente fala de Santo Antônio. E aí eu lembrei que o objeto A está no centro aí, né, no enodamento real, simbólico, imaginário. Então, de alguma forma, o objeto A, esse furo aí, permite aí a gente repensar, mesmo na dimensão do Santome, como é que está a questão do desejo, do gozo, como é que esse furo aí se inscreve nos três registros. Eu acho que continua atual a questão do desejo, mesmo como descompasso, tropeço, esquartejamento, né, é algo aí que também, em alguma medida, está inscrito aí na dimensão do Santônio, quando a gente tem enodamento aí, no centro do enodamento, objeto A, inscrevendo o furo aí em cada registro deles. Mas é isso, e obrigada, e estamos aquecendo bem. Cheio de questões aí para o início aí da jornada. Obrigada. Obrigado, Alessia. Luiz, você que foi cortado pelo desejo, esquartejado, Você atirado. vê, né? A gente fala disso, ele vem e aparece. Era isso. Ele cortou na hora certa. Eu só Basicamente, quería, o desejo tem sempre algo pervertido e violento, no sentido amplo, e que, bem, o desejo convoca um posicionamento ético, vamos dizer assim, do sujeito. Que, bem, é disso que faz com que ele não se torne um heroísmo. cuando está localizado es un manual, es un protocolo perfecto, así, para, ¿no? Para satisfacción. Como do masoquismo que trouxe. O sujeito se desloca da falta, da ânsia, da rasura e vai parar no lugar de objeto. Aí se poupa de ser sujeito. Por isso, todo fantasma é perverso, não? Toda fantasia é perversa, como Lacan diz. O que Lacan está contrapondo a isso? Porque temos a errância quando estamos na metonímia infinita da histeria, que a histérica, digamos, sabe mandar-se no desejo. A perversão fixa, não? Então, ir distinguindo com cada modalidade, isto me parece interessante. Mas tem uma coisa que Lacan diz nesse Novi, que diz que o apoio encontrado no desejo, ainda que seja incômodo usa, ou seja, pouco confortável, por toda a trama de culpa que traz, de todas maneiras, ele diz, é algo mais cômodo, mais confortável que a posição da angústia. De maneira que para alguém experimentado, o analista, é conveniente ter sempre a seu alcance um pequeno desejo bem dotado, para não estar exposto a pôr um pouco na análise de angústia, botar angústia na análise, que não seria oportuno nem bem-vindo. Me parece muito simpático isso que Lacan está dizendo, não? Um pequeno lote bem dotado, não está dizendo um enorme, um desejo puro, nada disso, não? Pero melhor que levar angústia, espalhar angústia por aí, que tem um desejo bem. Porque está tentando mostrar por que na fobia, diz que a fobia está feita para sustentar a relação com o desejo sob a forma da angústia, porque se trata de não sustentar o objeto. Então, o fóbico fica na espera, mantém o desejo na espera, não na impossibilidade, como obsessivo, nem na insatisfação. E diz que desse modo o objeto se escamoteia, se esconde, não? Mas não a orientação ao objeto. Vale a pena ler esse seminário Novi, essa aula do 28 de fevereiro, são fantásticas. 14 de junho de 61 e 28 de fevereiro de 62. São sublimes, Luís, para a história do desejo. Muito legal. Vou devolver a palavra à mesa, então, aos carteirizantes também, para que possam ir, a gente fechando aqui, né? Passamos um pouco do horário, mas, bom, é isso mesmo. Daniela.
Os comentários aqui me fez lembrar de uma passagem de Lacan que está na abertura dos escritos, e aí eu acho que eu vou adicionar mais uma pecinha aqui no jogo para relançar, talvez, para a terceira preparatória, que é quando Lacan fala que ele relaciona o estilo ao objeto A como causa. Então, a fala de Luiz me fez pensar também se essa convocação do sujeito diante de algo aí do desejo, né, que possa emergir, a gente poderia colocar em articulação com essa dimensão do estilo. E aí eu não sei como é que isso vai aparecer depois no ensino de Lacan, mas eu acho que é uma coisa importante para pensar, articular ética, desejo, estilo e causa, né? Ótimo. Os demais carteirizantes, se quiserem tomar a palavra, fale agora o cálice para sempre. É o momento de mostrar o desejo Para sempre não, que tem a terceira ainda, Rogério. com outro tema. Vamos para a interpretação. Bom, pessoas, gostaria de agradecer, né, especialmente ao Cartel e especialmente a Marcela Antelo, né? Foi, para mim, pelo menos, foi uma noite muito interessante, que abrem diversas veredas possíveis para a gente pensar justamente a manifestação do desejo e o próprio conceito de desejo, né? Rever isso aqui a partir do último ensino de Lacan. Eu acho que quando a Rafael, inclusive, traz a questão da pulsão de morte, se imiscui nas pulsões sexuais, isso traz justamente o argumento do que a gente está se debruçando aqui, né? Do A1, do agoso, para a gente pensar o desejo aí, se faz a partir da questão que Marcela trouxe. Que outro vamos pensar para pensar o desejo hoje, né? Eu fiquei com essa questão de que outro se trata, de que outro se trata aí, né? Já que me parece que isso que se apresenta hoje configura um outro. Aí, frente à inexistência, que outro se manifesta, se revela, se estrutura, se arquiteta para a gente pensar. Aí onde há uma certa derrocada, né? Talvez do outro simbólico, digamos assim, o outro como tesouros significantes, mas há ainda um outro e talvez isso permita a gente pensar justamente o desejo de diversas formas, né? Sobre diversos outros, já que não há desejo sem outro. Mas que outro está implicado aí? Bom, acho que é isso, pessoal.